Vamos lá. Está começando mais um Aleatório Pacas, episódio 13. E como prometido, nós vamos falar do Control. E vai ser uma maluquice isso daqui, porque eu vou tentar resumir mais ou menos o que é. Só que o jogo é maluco e vai ser difícil. Mas antes vamos fazer a nossa piada, né? Qual é a raça de cachorro que é vidente? O pastor alemão. E com esta grande piada nós começamos o nosso podcast falando sobre Control. Bom, o jogo é super confuso e como 99% das coisas que começam confusas, a probabilidade de acabar tão confuso quanto é enorme. Ou você não obter nenhuma resposta é enorme. E basicamente o jogo faz isso. Aí você começa o jogo sem entender nada e acaba o jogo entendendo pouquíssimas coisas. Pelo menos você entende o porquê você tem certas habilidades ou o porquê você está ali. Basicamente é isso, porque de resto não responde nada. E a história conta. Eu nem vou dar muito spoiler dessa vez, porque a história é meio confusa. Então vou resumir ela muito. Basicamente você é uma personagem chamada Jess Faden, que tem uma certa esquizofrenia. E essa esquizofrenia faz com que ela seja especial, porque ela não é uma esquizofrenia qualquer, ela é uma esquizofrenia obtida através de um objeto de poder. Aí vocês me perguntam, o que é um objeto de poder? Eu vou explicar rapidamente para se não eu esqueço o assunto, porque isso daqui é gravado de uma vez, não tem edição nem nada. Objeto de poder é basicamente um objeto que vem do plano astral para a Terra, e esse objeto contém certas características que não são deste mundo. E ela um dia foi ver um filme com o irmão dela na cidade ordinária. A cidade se chama Ordinária. Eles foram ver esse projetor. Esse projetor, eles colocaram lá uns slides. E o slide número 36 fez com que eles vissem a Polaris. E a Polaris é a amiga imaginária esquizofrênica dela. E essa amiga imaginária esquizofrênica dela ajuda ela a achar o FBC, que é basicamente onde o jogo começa, você entrando neste prédio. E por que ela está ali, vocês me perguntam? Porque quando ela era uma meninota vendo filmes do plano astral e conseguindo a esquizofrenia dela, ela está ali para encontrar o irmão que foi raptado pelos agentes do FBC enquanto eles assistiam às projeções do plano astral. Porque o que acontece? Quando um objeto de poder vem para a Terra, de acordo com o jogo, ele tem alguns efeitos. E um desses efeitos é geralmente matar todo mundo que está ao redor daquilo. Então eles vão lá, pegam o objeto de poder, levam de volta para o FBC, colocam num canto de contenção e ninguém sabe. E eles vão lá, inventam certas coisas e tal sobre o que aconteceu com aquela área. Só que como ela e o irmão dela viram a fita, eles querem levar os duas crianças pro FBC para estudar eles. Só que a Jess consegue fugir e o Dylan não. Então, depois de 17 anos, você encontra o lugar. E é aí que o jogo começa e a sua procura começa. Só que ele começa de um jeito totalmente estranho e acaba de um jeito mais estranho ainda. Mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui, porque eu geralmente acabo me alongando muito. E como o jogo vai por partes, ele é meio confuso de explicar. Mas ele é muito interessante, porque tem lá pela metade do jogo, você começa a fazer missões secundárias de contenção. Então, tipo, vários objetos de poder estão sendo... Como é que eu posso falar? Eles estão sendo... começam a ser influenciados pelo vilão do jogo, que você tem que ir atrás. Só que é muito divertido, porque é tudo baseado nos anos 60. Todas as coisas ali muito baseadas nos anos 60. Então,
televisão que você tem que achar, o projetor que você tem que achar, tudo é bastante baseado nos anos 60, que acho que era uma época que tinha esse negócio mais do paranormal, sendo que a psicologia estudava muito isso. Eles tinham vários testes de descobrir o paranormal. Se você vê o filme Aqueles que Falavam com Cabras, é mais ou menos isso. É um bando de gente do exército chamando psicólogos para tentar descobrir o porquê, os poderes da mente. Tipo, a psicologia era tão nova que eles falaram: a mente é poderosíssima, será que ela tem elementos sobrenaturais? Será que a gente pode colocar uma pessoa em fogo? Imagina. E o exército ficou muito maluco com essa ideia e começou a estudar essas coisas. E o jogo abusa muito disso. Então, tudo que você vai ver tem um termo científico. Até tem lá uma das notas que você pega. Fala assim: a gente tá lidando com uma coisa totalmente esotérica, totalmente coisa de religião, totalmente um negócio meio Lovecraftiano, deuses maiores que a Terra que não ligam pra cá e tal. E a gente quer ficar dando nome científico porque a gente, como seres lógicos, a gente se recusa a acreditar na religião, no misticismo e tal. E tudo que acontece naquele prédio é basicamente aquilo. Daí que nasce uma pergunta interessante. O ser humano, ele chega num nível de arrogância enorme, porque ele nunca quer estar um passo atrás. Então, por exemplo, quando você tem a lógica, posso estar falando besteira aqui, mas foda-se. Quando você tem a lógica, você consegue achar o princípio, o meio e o fim de algo. Ou então a premissa leva a alguma conclusão que é válida. Geralmente, em religiões, você não precisa da lógica, você só precisa da fé. E isso nos deixou para trás em muitas inovações durante algum tempo. Então o homem, quando ele descobriu a lógica, ele falou: nunca mais vamos precisar dela e tal. Você pode ver até hoje em dia as pessoas como elas são. Quando fala de religião, você geralmente é uma pessoa ignorante sem estudo, que geralmente pode não ser verdade. Mas daí o jogo ele traz essas, pelo menos pra mim, ele trouxe esse negócio. Até onde a gente vai levar a nossa lógica? Até onde a gente levaria a lógica? Se você encontrasse os deuses Lovecraftianos, que nem a gente encontra no jogo, como é que você analisa aquilo? Você analisa com uma questão lógica ou com uma questão de mítica, de fé? Como é que fica? Até onde a nossa lógica pode levar a gente? Ou até onde a gente consegue achar lógica nas coisas? E o jogo ele traz mais ou menos essa questão, porque tem uma hora lá que você está enfrentando um monstro de um olho só, num plano astral, totalmente fora de nexo com a realidade e tudo mais, e as pessoas tratando aquilo como se aquilo fosse ciência pura, sabe? É muito esquisito. E não sei, parece que a pessoa tem medo, tipo, se eu for uma pessoa que misturar ciência com religião, fudeu, porque daí não dá, não sei, qualquer fita, não pode misturar crenças com religião, não pode misturar misticismo com ciência, senão vai dar ruim. Imagina, os alquimistas eram assim. Se os alquimistas podiam, por que a gente não pode? Porque não pode no jogo? E este foi mais um devaneio que eu tive sobre o jogo, porque esse podcast serve para isso, para eu simplesmente ficar falando besteira sem nexo nenhuma. E também eu começo a ver que, porra, mano, eu não sei resumir as coisas. É muito difícil resumir as coisas. Ou então seguir uma linha lógica. Ainda bem que eu comecei a fazer esse podcast, porque daí eu começo a ver o que eu preciso melhorar pra ser um ser humano melhor, né? Porque, porra, não consegui explicar a história de um jogo. Puta coisa de imbecil. Você fica... vou ter que explicar o trabalho, tal, pipi, poropó. Mas não consegue nem explicar a história de um jogo, mano. Que porra é essa? É esquisito pra cacete. E ainda tem que manter uma linha lógica de raciocínio, porque se deixar, vai pulando. Por isso que chama aleatório pacas, porque eu já sabia que ia ser mais ou menos assim, mas eu não sabia que ia ser tanto.
Você vai pulando de assunto para assunto, começa com o jogo, depois ele vai pros anos 60, depois ele vai pro exército, depois ele vai pra psicologia, depois ele volta pro jogo. Isso porque eu desisti de explicar o jogo, porque eu falei, mano, eu não vou conseguir fazer isso de uma forma racional e lógica e coerente. Eu vou ficar indo pra frente, pra trás, que vai confundir mais a pessoa. E talvez eu devesse ter feito isso ou fazer isso porque... sei lá. Porque daí fica mais confuso o jogo. Porque imagina eu explicando o jogo, a pessoa jogando o jogo. Ela vai falar, mano, os dois não fazem sentido. Então um ia completar o outro. Ia ser muito foda essa experiência. Você explicando o jogo. Ou então você explica o jogo de uma forma errada, pra daí a pessoa ficar ainda mais confusa. Então imagina, o jogo já não deve ser meio sem pé nem cabeça. Você não tem pergunta nenhuma. Você não tem resposta nenhuma, porque as perguntas estão lá, tipo, quem que é o Board? Que o Board é uma pirâmide invertida. Quem são os Illuminates? Os Illuminates são o Board, só que o Board, pelo que eu entendi, são seres extradimensionais. Os Illuminates seriam os seres extradimensionais. Seria este jogo um jogo que está falando como o mundo é comandado? Será que este jogo é o jogo que abre as portas da percepção para o questionamento das coisas? Porque quem que manda na porra toda? É o Board. O Board é aquele que decide quem vai ser o diretor, é aquele que decide o que o diretor pode ou não fazer. E o diretor é a pessoa mais importante do FBC porque a palavra dele é lei. E como você é diretora, que foi decidido pelo Board, o Board pode querer que você não seja mais e tirar todos os seus poderes. Ou seja, eles são a representação dos Illuminates, seria isso. E quem que é o Riz? Quem são os inimigos do Board? Porque o Board, se os Boards são Illuminates, o Riz é o quê? O Riz é o bonzinho, porque se os Illuminates são do mal e dominam o mundo para ver as pessoas se fudendo, e nós somos apenas gado para ele. O Riz, que é o cara que está corrompendo as almas e libertando os humanos do poder do Board, como é que fica? O Riz é do bem agora porque eles não estão nos corrompendo, mas na verdade nos salvando, e a gente é o opressor do jogo? Fica essa questão, porque a gente está trabalhando pro Board. O Board são os Illuminates, porque a pirâmide geralmente é um símbolo Illuminati, só que é um pirâmide invertido. Então será que o quê? Que a pirâmide invertida é a representação dos anti-Illuminates, ou é um código para falar dos Illuminates sem os Illuminates saberem porque a pirâmide está invertida? São muitas questões. E a gente não vai responder nenhuma questão. Vamos ver que outra questão a gente pode ter aqui. Os bichos extraterritoriais lá, os extrasensoriais. É uma gosma que parece aquele prismazinho do The Sims, que fica em cima da cabeça do The Sims, com um olho gigante, que fica te atacando toda hora. E quando você vai jogando jogos LDLC, você começa a ver que um deles é o Former. E o Former, que significa que ele foi expulso do Board, ele tenta te ajudar também. Então você vê que o Board começa a ser composto por esses seres extradimensionais. Só que o que eles querem com a gente? Qual que é a utilidade do ser humano para esses seres? Não faz sentido. Qual que é o objetivo? É que nem falar, nossa vida é uma Matrix, a gente está sendo jogado. Imagina que saco deve ser a vida de um cara para jogar a nossa vida. Não faz nem sentido o cara querer jogar a nossa vida, porque é um saco. Quem vai escolher? Por exemplo, você joga The Sims. Geralmente as pessoas jogam The Sims para construir a casinha dela bonitinha. E daí você vai lá, avança o tempo, para o tempo, avança o tempo, para o tempo. Imagina um jogo 24 horas que você controla o Manuel. O Manuel é um padeiro. E todo dia, 5 horas da manhã, o Manuel acorda para fazer o pão dele. Ele faz o pão dele e fica lá vendendo o pão dele até as 6 horas da noite. 6 horas da noite ele volta a ver a novela.
Ele vê a novela, ele bebe até dormir. Daí no dia seguinte é a mesma coisa. Essa é a vida do Manuel. E esse Manuel é o char de alguém. Imagina a vida de merda que esse cara deve ter pra querer ser o Manuel no jogo. O Manuel não faz nada, ele faz pão. Não é que nem você é o Wolfenstein, que você mata nazistas. Ou você é o GTA, rouba bancos. Ou você é o The Witcher, tem que matar demônios. Esses daí pelo menos tem uma vida mais agitada e você é o personagem principal. Agora o cara escolheu ser o Manuel. Porque ele não é o presidente, sabe? Porque ele não é o, sei lá, até Mario Kart é mais legal do que essa realidade que nós vivemos. Se for um jogo, o cara é um jogo merda. Ou é o único jogo que tem. Porque, porra, não faz sentido. Eu não escolheria jogar esse jogo de merda. Eu sou muito mais jogar um The Witcher. Sou muito mais jogar um Red Dead Redemption. Que você vai lá, tiroteio, fuma pra cacete. Imagina, cara. Ainda mais se você pegou a versão 2010 em diante. A versão 2021, que você não pode fazer porra nenhuma, você não pode falar porra nenhuma, você não pode fumar em lugar nenhum. Porra, se eu fosse pra escolher o jogo, eu escolhi os anos 60, 70, que você podia fumar cigarro onde você quisesse, filho. Tá ligado? A época de ouro do cigarro. Mas pelo visto, não faz nenhum sentido. E é essa questão que a gente volta. Por que cacete o Bort quer mandar no planeta Terra? O que ele tem aqui? Será que a gente... Será que é só a brisa de controlar a gente? E por isso que eles fazem? E daí tem essas teorias da conspiração, que são muito foda, que fala isso. A teoria da conspiração é uma coisa muito engraçada de se ler. É muito mais engraçada de se fazer. Tipo essa daí do Bort, do Riz. Todo mundo acha que devia inventar uma teoria da conspiração na vida, porque exercita a imaginação. E ainda mais se a teoria da conspiração é aceita por alguma comunidade ou por alguém. Aí significa que a sua imaginação é tão boa que as pessoas estão acreditando. É como se fosse uma religião. Você imaginou um negócio, falou lá, a pessoa falou, porra, isso daí faz sentido, cara. Aí você vai seguindo essa ideia até você... Sei lá, que nem os Lovecraftianos, que realmente acreditam que os monstros e bichos que o Lovecraft criou na literatura dele são reais. Tem toda uma religião em volta daquilo. E deve ser uns caras muito tristes, porque os deuses Lovecraftianos estão pouco se fudendo pra gente. Eles veem a gente como se fosse nada, como se fosse uma... Sabe aquela poeira que voa na sua casa sem sentido? E você só vê assim um pelinho voando. É tipo isso, você é uma poeira pro cara que se junta às vezes atrás da porta. Você é aquilo. Essa é a importância que você tem pros deuses Lovecraftianos. Agora imagina você seguir essa religião. Você deve ser um puta cara pessimista. É muito mais legal você seguir essas religiões mais antigas, que você pelo menos é especial. Sabe, que nem o cristianismo, que você foi criado por Deus. O Deus chegou lá e te moldou. Deus chegou lá e deu o sopro da vida. Deus te deu a felicidade. Agora imagina seguir o Lovecraft, a religião do Lovecraft. Deve ser uma merda. Você fica lá, tá falando, meu, o que eu tô fazendo aqui? E o pior é que tem gente que faz ritual pra invocar esses deuses. Então imagina, que porra é essa? O cara vê que o maluco é um fascínora nas literaturas do Lovecraft, que tá nem aí pra nada, e o cara quer ficar invocando essas porra, pra quê? Pra ficar fingindo que é o fodão no mundo da magia? Porra, não faz sentido, né? O cara é um imbecil, o cara parece que não leu a literatura lá pra ver que o cara é um filho da porra, que nem eu, vou invocar o Satã aqui. Porra, mano, quem em sã consciência invocaria o Satã? Sabe, se ele existisse, o cara deve ser um filho da puta. Pelo menos as histórias que falam dele e tal. Ou não, né? A gente pode criar outra teoria da conspiração aqui, mas acho que eu vou deixar pra próxima essa teoria da conspiração. Não sei, tenho que pensar. Mas é basicamente esse foi o assunto deste podcast, na qual
destrinchamos o significado do jogo Control. Decidimos que ele é um jogo dominado pelos Illuminates, que são malucos, querem dominar o mundo, já dominam o mundo, e você é só mais um escravo deles, porque os Illuminates têm que ser vistos como caras bonzinhos. E você tem que combater o mal, que na verdade é o que quer te liberar. É tudo um jogo de narrativa. O Riz, na verdade, estava liberando as pessoas do controle Illuminati. Só que os Illuminatis não gostaram. Então eles chamaram você para matar as pessoas que estavam sendo liberadas do poder dos Illuminatis, do controle deles, e também destruir os libertadores. Vamos chamar assim o Riz. Descobrimos a verdade do jogo, descobrimos o que ele quer passar. Agora vamos lá. Se nós fôssemos dominados pelos Illuminatis e eles controlassem todas as informações, como eu estaria falando isso? A não ser que eles queiram que eu fale isso. Eles queiram que eu fale isso para as pessoas acharem que eu sou maluco. Mas às vezes é só uma ideia para ridicularizar o maluco que está falando a verdade. Cara, nem sei mais o que eu tô falando. Foi muito longe na ideia, não faz sentido na minha cabeça. Só que na hora de explicar não vai ser explicado. Uma bosta. Odeio quando isso acontece. Você tá lá com a ideia toda certinha, faz um puta sentido pra você. Só que na hora que você vai transformar essa palavra, você fala, não faz o menor sentido. Não faz nada. Basicamente o que eu tava tentando falar é: os Illuminatis controlam todos os meios de comunicação e controlam o mundo. Ou seja, eles sabem tudo que todo mundo faz, porque eles controlam todos os meios de comunicação e controlam o mundo, eles controlam todo mundo. Então, se eles controlam todo mundo teria que pensar o que eles querem. Porque caso contrário, eles não controlam todo mundo, nem todos os meios de comunicação. Só que eles podem deixar algumas pessoas falando o que querem, ou estão dando informações, falando assim, fala que a gente domina o mundo aqui. Só por falar, 10 pessoas vão ouvir, vão achar ridículo, porque só, 5 pessoas estão falando disso no mundo. As 5 pessoas vão ser taxadas como loucas, e essa deve ser o tesão dos Illuminatis. Falar, aquela pessoa tá falando a verdade, mas ninguém acredita. Olha que otária. Ela sabe, é tipo a síndrome de Galileu, sabe? Eles sabem a verdade, mas ninguém acredita. E essa é a graça deles, porque eles não têm mais o que fazer. Eles têm todo o dinheiro do mundo, devem ter que fazer o que eles quiserem. A graça deles é foder uns malucos aí. E então essa é a razão do jogo. O jogo é uma propaganda Illuminati. Isso que é o Control. O Control é uma propaganda Illuminati de propagação à escravidão mental. Que todos devem ser o quê? Conformistas com a cultura vigente. E com essas palavras lindas, magníficas e grandiosas, e com esta grande teoria de que o Control é um jogo Illuminati, nós vamos acabar o nosso podcast por aqui. Até semana que vem.